Bem-vindos e bem-vindas a essa série deliciosa, maravilhosa, Grupo de Família. Só peço que você não compartilhe aquela figurinha, porque ela tem direitos autorais, tá bom? É só para ser usada em momentos como esse, só com permissão e autorização por escrito e em 3 vias registrado em cartório. Mas é muito bom a gente poder falar sobre família e nós vamos começar essa série de mensagens que vai nos acompanhar durante todo o mês de agosto. E no mês de agosto nós também temos o piquenique da família, o seminário de finanças, tudo isso pensado para que as nossas famílias tenham mais estrutura e sabedoria em lidar em espaços de comunhão, espaços de administração, espaços também de vida devocional. Então não perca nenhum desses dias, esteja conosco, que eu tenho certeza que vai ser um tempo especial para edificação para a sua vida e também para o seu coração. Hoje eu quero conversar com você sobre configurações familiares. E eu sei que se trata de um tema sensível, delicado, quando falamos em papéis e em funções dentro do lar, principalmente porque nós temos algumas questões mal resolvidas em relação a isso. Eu sei que eu estou pisando em terreno minado, em território movediço, mas como pastor eu preciso fazer essa incursão a esse espaço para poder trazer clareza e também uma percepção bíblica sobre esse assunto que para mim é de fundamental importância. Esse terreno é minado nos nossos dias hoje por pelo menos 2 motivos. O primeiro é que nós estamos vendo uma deterioração da instituição familiar. Nós estamos vendo um bombardeio de uma sociedade pós-moderna que é considerado por alguns sociólogos de modernidade líquida, onde as instituições são combatidas e são descredibilizadas, tais quais igreja, família e Estado. Então a família tem se tornado alvo de muitas polêmicas e questionamentos sobre a validade, a funcionalidade e até a relevância dela nos nossos dias. Já pensou nisso? E para defender a família, nós temos a igreja, que em segundo lugar é uma das instituições também mais questionadas pela sociedade. Porque para muitos a igreja é aquela responsável por manter situações ou sentimentos retrógrados em relação a um machismo estrutural, a um patriarcalismo antiquado, em relação a uma teologia ultrapassada para os dias modernos. Então por isso que esse território é bastante sensível. Porque primeiro a família está sob júdice. E em segundo lugar nós estamos vivenciando a igreja descredibilizada em sua voz profética para falar sobre a família. Mas eu preciso entrar nesse território. E eu preciso também advertir que 2 reações também são possíveis enquanto você me ouve aqui essa noite. E você que assiste por algum outro veículo de transmissão, que você precisa entender que talvez você esteja em um desses grupos. Os conservadores vão se inclinar para a frente da cadeira e vão dizer: é isso. Nós precisamos de mais comando e controle. Precisamos mais de hierarquia, mais respeito e reverência às nossas posições de autoridade. E talvez você esteja bem empolgado com essa possibilidade ao falarmos em configurações familiares. O outro grupo são os modernistas, que estão mais adaptados ao contexto cultural e dizem: lá vem essa história. Eu achei que a gente já tinha virado a página, nós estamos no século 21. Lá vem essa conversa de submissão forçada, de hierarquia rígida. Lá vem essa história novamente de patriarcalismo, um machismo estrutural escondido num discurso de predominância para manutenção do status quo. Eu também conheço esse discurso e também conheço esses argumentos dos modernistas. E eu quero dizer que tanto para você conservador que está inclinado para frente da cadeira nesse momento, ou para você modernista que cruza os braços e diz: isso para mim não faz parte da modernidade, eu quero dizer que eu quero frustrar as expectativas de ambos. Porque não se trata de um conservadorismo ou de um modernismo sobre a família. A família tem princípios e estruturas que são atemporais e que perpassam toda a nossa sociedade, todos os tempos e todas as eras. Princípios não têm prazo de validade. E eu quero trabalhar sobre princípios e não sobre achismos, ideologias ou até mesmo tendências pós-modernas. Por isso, eu quero dizer que talvez conservadores e também modernistas estejam bem equivocados no padrão de pensar a família e alguns estejam querendo manter o status quo e outros se rebelar a ele simplesmente porque tem uma configuração mental de família advinda do contexto e do cenário imaginário coletivo. Esse contexto faz com que você pense a família muito em termos de hierarquia rígida. Você pensa a família em termos de baixa flexibilidade, alta produtividade e especialização das funções. Esse modelo mental de pensar a família faz os
conservadores dizerem, é isso que eu quero. E esse modelo mental faz os modernistas dizerem, é isso que eu não quero. Mas isso não está na Bíblia, isso não é família. Isso é modelo fordista, criado em 1913 para atender uma nova demanda de consumo que a nossa sociedade se baseia, baseada na produção de massa. Hierarquia rígida, o Henry Ford criou isso para produzir mais e mais bens de consumo à sociedade. Baixa flexibilidade, não são tolerados nenhum tipo de adaptações e também erros. Alta performance, desempenho acima de tudo. E principalmente a especialização das funções. Se o cara dobra arame, ele vai só dobrar arame. Ele não pode ajudar ninguém a apertar uma rosca, porque esse não é o papel dele. Então eu quero dizer que modernistas e conservadores talvez estejam baseados em uma premissa equivocada. E isso traz uma conclusão errônea, que não atinge o âmago da situação. Então, eu preciso com você desconstruir uma ideia de uma estrutura familiar e empresarial baseada para atender a nossa lógica de consumo e a nossa tendência de pensar a família em termos de processo, hierarquia e mais como um ambiente industrializado na esteira fordista pós-moderna. Então, vamos olhar que muitas vezes a nossa percepção de família é mais dessa maneira empresarial. A família, enquanto estrutura de empresa, ela tem essas características. Em primeiro lugar, ela se baseia nas pessoas que ocupam cargos. Essas pessoas, elas estão ali num relacionamento frio. O pai manda, a mãe executa, os filhos obedecem. É uma relação impessoal, baseada apenas em hierarquia e controle. Numa família empresa também, as pessoas agem em busca de merecimento. É uma troca afetiva, é o mercado dos afetos, onde a pessoa tem que fazer por merecer e onde o desempenho e a performance é estabelecido acima, porque se você não merecer, você não será amado. É o amor condicional, que precisa de condições para acontecer. Isso leva, invariavelmente, a um sentimento de culpa, porque nem todos conseguem atingir esse padrão. Aliás, nem todos, eu fui generoso, ninguém consegue atingir esse padrão. A culpa de não ser o suficiente para a esposa, de não ser suficiente para o marido, leva muitos casais à bancarrota, à falência. E desanimam de estar um para o outro porque sentem vergonha e culpa, simplesmente por não serem perfeitos e não atingir as expectativas, tais quais os filhos, que assim também vivem e assim também se entendem no relacionamento conjugal. Quando os pais têm crise, eles também se sentem culpados e acham que eles estão provocando esse desacordo conjugal. Essa é a família empresa. Na família empresa também, as pessoas criam comparações, rivalidades, rixas, invejas. Você não é igual ao marido da fulana, você não é igual à esposa do Beltrano. Nós não temos filhos iguais àquela família, você não é igual ao Joãozinho da faculdade. E isso traz um sentimento de comparação que mina a alegria do lar e traz bem uma concorrência, um espírito empreendedor dentro da família. E por fim, quando nós falamos em família empresa, nós pensamos em estrutura de individualismo. Pessoas que criam nichos em torno de si mesmas, vivem na mesma casa, mas na verdade é só uma república de pessoas que mal se conhecem. Não são arquipélagos que se conectam em sua individualidade, mas são ilhas distantes que atuam e simplesmente confessam seu individualismo. Um eu narcísico que se coloca no meio e opera como se ele fosse uma ilha dentro da casa. O que ele faz não tem efeito sobre os outros e o que os outros fazem não tem efeito sobre ele, o que também é um engano. Eu pergunto para você, trazendo um pouquinho desse diagnóstico, por acaso essa é a sua família? Porque se você a entende assim, e se você a conduz assim, eu quero dizer para você com muito amor e muito carinho, essa palavra dessa noite vai ajudar bastante você a redirecionar, porque nossas famílias não podem ser estruturadas no conceito empresa. Agora, para mim, e olhando para o cenário bíblico, quando Deus forma a família e quando Ele estabelece padrões sobre ela, a família é muito mais uma reverência ou uma referência a uma orquestra. A metáfora que eu posso usar, que vai bem distante dos conservadores e modernistas que estão aqui hoje, essa noite, ou que assistem pela internet, é que a família não é um empreendimento industrializado. A família é uma orquestra. Ela trabalha por sinfonia. Ela procura a afinação. A proposta dela é a sintonia. Por isso, a característica de uma família, a orquestra, a gente vai perceber que, primeiro, elas ocupam funções e não cargos. Elas sabem que podem contribuir, que podem transitar, que em determinados momentos elas estão ocupando funções especiais e que a autoridade vem em virtude da responsabilidade que lhe é dada.
em virtude do que está em jogo. Elas sabem o que fazer porque as funções as pedem. Uma família, a orquestra também, busca a harmonia, a sintonia fina, para que o relacionamento seja ajustado, para que ele seja mais compatível e que seja também mais coerente. A proposta não é aparecer mais, a proposta não é se destacar, o propósito é buscar harmonia e uma sintonia fina entre os participantes desse ambiente. Outra coisa que é presente numa família orquestra é que elas afinam os erros. Erros são tolerados, são percebidos, mas não são ignorados e também não são punidos de uma maneira grosseira ou insensata. Erros são erros e precisam de conversas sérias, às vezes de conversas difíceis, para afinar. Erro não é ignorado dentro da orquestra. Erro também não é punido ao ponto da pessoa não sentir apta para desenvolver o seu talento. Numa orquestra, erros são afinados, refinados e ajustados. Assim é uma família orquestra. Uma família orquestra também cria cooperação. O violino só aparece muito bem porque é sustentado pelo contrabaixo, que também é ajudado pelo violoncelo. A flauta só aparece encantadora quando todos os instrumentos se silenciam para que ela possa se destacar. Isso é cooperação. Ninguém toca mais alto. Ninguém se destaca sozinho. Há uma harmonia e gente que coopera cresce. E isso não é só um lema de instituição bancária. Isso é um lema de vida, principalmente para as nossas famílias. E por fim, quando nós falamos em família, ao invés de família-orquestra, ao invés de individualismo, nós temos interdependência. O que eu faço afeta o outro. O meu erro o compromete. O meu acerto também o eleva. Quando nós estamos em família, a interdependência e a interconexão faz parte da nossa existência. Não somos uma ilha. Somos arquipélagos que se conectam uns com os outros. E somos o resultado das ondas que tocam cada um de nós. Por isso, é importante que você pense. Sua família se parece com orquestra? Está afinada, harmônica, não perfeita, porque não existe família perfeita. Isso é uma mentira da sociedade atual. Mas uma família harmonizada, sintonizada, o que você acha? Porque para mim, nas Escrituras, nós temos um texto que caracteriza muito bem esse ambiente. Nós não estamos falando de hierarquia, não estamos falando de tirania, não estamos falando de ditadura, não estamos falando de autoritarismo, nós não estamos falando de status quo, nós não estamos falando de submissão forçada, nós não estamos falando desses termos que são tão cruéis à nossa sociedade atual e tão caros a nós. O que nós estamos falando é de um espaço de convivência, de amor, de respeito, de sintonia, de harmonia, de tolerância, um espaço de convivência, e esse espaço é o Salmo 128. Se tem uma família que se contextualiza numa orquestra, essa família está restrita dentro dessa moldura, que diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do fruto do seu trabalho comerá. Feliz será e tudo irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa, e os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você consegue ver esse espaço? Você consegue entender esse lugar onde existe uma participação, onde as funções, a harmonia, onde o afinamento, tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Principalmente por dois elementos que saltam aos olhos: casa e mesa. Nesses lugares nós não precisamos usar de títulos, nós não precisamos fazer uso da força física. Nesse lugar nós não precisamos fazer da petulância um argumento para justificar as nossas decisões. Nesse lugar nós podemos ter harmonia, fidelidade, intimidade, integração, respeito. Uma orquestra que toca de maneira sintônica para que possa viver o melhor de Deus. Mesa é o que nós vivemos na ceia. Na mesa todos são iguais. Ninguém tem mais direito que o outro. Todos são iguais. Porém, quando nós falamos em família, nós falamos não em uma instituição democrática, onde todos têm direito de voto ou até mesmo direito de decisão. Quando nós falamos em família, nós falamos em instituição participativa. E essa não é uma palavra somente minha. É uma palavra que o professor Mário Sérgio Cortella disse e que me agradou bastante, num livro chamado Famílias, Urgências e Turbulências.
Ele diz assim, abre aspas, família não é um espaço democrático, e sim um espaço participativo. Porque numa democracia se pretende que todas as pessoas são iguais em direitos e iguais em responsabilidades. Porém, na família não é assim. Todos são iguais, todos são únicos e exclusivos, porém possuem responsabilidades diferentes, e a autoridade é do tamanho da responsabilidade. Portanto, família não é um espaço tirânico, família não é um espaço democrático, família é um espaço participativo. Fecha aspas. Eu acredito que isso traz bastante clareza ao nosso coração, porque nos ajuda a entender que casa e mesa é o ambiente da harmonia. E que nós precisamos destituir a cultura hierárquica e empresarial e trazer para nós a proposta de funções, papéis que foram estabelecidos pelo próprio Deus. E aqui está isso no Salmo 128. E eu vou passar com você alguns versículos. Em primeiro lugar, eu vejo que uma família funcional, uma família orquestra e harmônica, é orquestrada pelo próprio temor do Senhor. Deus antes de qualquer coisa. Deus antes de tudo. O texto abre a conversa e a moldura dizendo, bem-aventurado, feliz é o homem. Aqui você pode incluir também o gênero feminino, com certeza, porque bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, temor do Senhor é o princípio da família. De onde vem isso, pastor? Porque a família foi sustentada e criada pelo próprio Deus. Ela não é uma instituição do Estado, visando a assinatura de um contrato de união civil. Ela não se configura a família quando você assina um documento. A família não é uma evolução biológica para a procriação e preservação da espécie, como bem atestam os evolucionistas e darwinistas. Família tampouco é um ajuntamento social para a manutenção da sociedade, a célula máter da sociedade. Também não é. A família é o projeto inaugural criativo de Deus. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, cria o homem, ele diz, é bom o homem, mas não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma esposa que lhe seja auxiliadora. Deus faz a esposa e diz, agora sejam fecundos e multipliquem, gerem filhos. E Deus estabelece a família. A família foi criada por Deus e, portanto, a família se estrutura e se fundamenta em Deus. É Ele quem responsabiliza pela provisão dela, pelo sustento dela e pela bênção nela. Se você não entende isso, é só você perceber o princípio da correspondência. Na criação, quando Deus cria os peixes, Ele olha para a água e diz, produzam as águas, os peixes e os animais marinhos. Quando Deus cria a relva terrestre, Ele diz, produza a terra, a relva terrestre. Quando Deus vai criar o ser humano, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você já viu um peixe sobreviver sem água? Não. Por quê? Porque da água foi criado. Você já viu uma árvore sobreviver sem estar enraizada na terra? Não, porque da terra ela se originou. E você já viu uma família ser estruturada, abençoada, fortalecida sem Deus? Não a pode, porque dela, ou melhor, porque dele, essa família foi criada. O princípio da correspondência me coloca em direção de que Deus é o criador, sustentador da família. E, portanto, só o temor do Senhor que pode me trazer sabedoria para edificar a minha casa no lugar sólido. Aliás, Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz isso. A palavra diz que o temor do Senhor não é participar de uma igreja e nem participar de um evento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer sabedoria para a sua casa? Teme ao Senhor. Quer entendimento para o seu lar? Tema ao Senhor. Quer discernimento? Temor ao Senhor. Porque no temor do Senhor, e não em outra coisa, que a família deve ser fundamentada. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz, e ele fala com palavras claras, eu vou comparar você a quem um homem que ouviu as minhas palavras e colocou em prática se parece. Ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, chegaram as ondas, bateram com ímpeto contra aquela casa, aquele lar, aquela família, mas não a derrubaram. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. A rocha é a presença de Deus. A rocha é a palavra infalível de Deus. A rocha
É a presença do Todo-Poderoso que sustenta a nossa casa. Portanto, a nossa família não está fundamentada na boa índole, no bom caráter, no histórico familiar ou na estirpe de sobrenome que a pessoa possui. Você que ainda não casou e me ouve aqui, é uma boa dica para você entender que para se escolher o seu cônjuge, o princípio é temor do Senhor. Porque é o temor do Senhor quem sustenta, não o caráter dele. O caráter pode ser perigoso. O caráter pode falhar. O que sustenta a fidelidade de um homem, de uma mulher, o que sustenta a responsabilidade matrimonial é o temor do Senhor. Todas as demais estruturas são fundamentos que podem desmoronar e ruir a qualquer momento e sem aviso prévio. Interessante pensar nisso. Porque muitas vezes nós queremos justificar. Ele parece um bom moço. Ela parece uma boa moça. Ela é da igreja. Ele parece ser um rapaz de boa índole. A família dele eu conheço e tem um bom histórico. Isso não é justificativa para uma família ser criada, fortalecida e estruturada. A base é o temor do Senhor e não esses discursos imaturos para justificar a nossa decisão. Quer escolher? Escolha pelos seus próprios riscos, mas não julgue pelas aparências, porque elas podem enganar. E é o meu papel aqui como pastor confrontar alguns discursos imaturos que muitas vezes eu ouço nos corredores da nossa comunidade ou até da minha vivência pastoral. Minha filha não vai casar com uma pessoa que não seja presbiteriana. Qual é a garantia de que esse presbiteriano que você quer para a sua filha é um homem de Deus? Porque ser presbiteriano não significa absolutamente nada. Porque eu já aconselhei muitos presbiterianos que falharam, tropeçaram, traíram, apesar de serem presbiterianos. Outro discurso, embora seja favorável, ministre, e seja totalmente uma pessoa que valoriza o movimento, mas já ouvi esse discurso imaturo, e é meu papel corrigir. Minha filha não vai casar com um homem que não seja legendário. O movimento é legal, faz bem. Mas isso não é critério de escolha. Critério de escolha é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tema ao Senhor. Porque em dias de crise, em dias de sedução, em dias de tentações, é só o temor do Senhor que alicerça a vida de um homem e de uma mulher. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu fui pregar numa cidade muito distante do sul do Brasil. Fui pregar em Salvador, na Bahia. E depois do culto, a gente saiu para jantar, e o pastor me deixou no meu hotel, e eu entrei tranquilamente no elevador, e de repente, quando a porta está fechando, uma mão para, e entra um homem com 2 garotas de programa. Era perceptível que eram garotas de programa. E então a gente sobe, e a minha surpresa é que a gente vai aterrissar no mesmo andar. Ele aperta o mesmo botão que eu. E quando a gente sai pelo elevador, ele sai para a esquerda, com 2 garotas de programa, e eu saio para a direita. Sozinho, distante, longe, vulnerável. E quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e faço uma pergunta a Deus. Qual é a diferença entre eu e aquele homem? Qual é a diferença entre nós dois? Porque o mesmo pecado que habita nele habita em mim. Irmãos, pastor não é uma classe extraterrestre. Não é uma classe que não sente, não chora, não é tentado, não sofre seduções. E eu saindo daquele elevador e entrando para o meu quarto, eu disse, qual a diferença entre nós? Se o mesmo pecado que habita nele, habita em mim também. E eu perguntei e comecei a me justificar. É porque eu sou um bom moço, eu sou um bom rapaz, sou de boa índole, teve uma boa criação dos meus pais, não é verdade, Senhor? Eu sou um bom presbiteriano. E Deus diz, nada disso. A diferença entre esse homem que vai agora ter o desfrute do pecado e você que entrou para o seu quarto para fazer uma chamada de vídeo com a sua família, é o temor do Senhor. O que garante a sua casa em pé é o seu temor à minha presença. A fidelidade com a minha esposa não está sustentada no meu caráter. Ela está protegida não por causa da minha boa índole, ou por causa do meu bom caráter, ou por causa da minha doutrina, ou porque eu sou presbiteriano, ou porque eu sou legendário. A minha esposa está protegida por causa do temor do Senhor. Os meus filhos estão protegidos por causa do temor do Senhor. Por isso, igreja, não tente fazer qualquer outra coisa na sua casa para proteger, guardar e colocar cercas vivas, senão o temor do Senhor.
Ensine a palavra, leia a palavra, traga na igreja, viva a comunidade, experimente a presença de Deus, porque é isso que fundamenta uma família harmônica e orquestrada pelo próprio Espírito Santo. Mas em segundo lugar, se Deus vem antes de tudo, o casamento vem antes dos filhos. E aqui eu preciso falar com você sobre duas realidades. A primeira é a realidade de que, para ter filhos, nós precisamos de sexo. Então eu quero que você traduza o que eu quero dizer aqui nesse momento. O casamento vem antes do sexo. Se parece retrógrado, se parece do século passado, se parece da era dos seus avós, eu não me importo, porque princípio não tem prazo de validade. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, vai assumir responsabilidade, vai pagar boleto, sim senhor, vai assumir compromisso com uma pessoa pública, vai dizer que ela é a sua responsabilidade, vai colocar uma aliancinha no dedo e vai dizer: eu vou sustentar essa pessoa com o meu trabalho, com o meu suor. Depois você vai alinhar a sua vida, os propósitos, vai conhecer uma pessoa de Deus. E em terceiro e último lugar, após essa garantia, você vai para a cama. Esse é o princípio bíblico de família. Começar na contramão é contrassenso. E eu sei que não é um discurso moderno, mas eu também não estou me importando com isso essa noite. Eu só quero trabalhar com você princípio bíblico, porque nós estamos abastecendo o mundo de filhos órfãos, de pais vivos. Nós estamos vendo o acréscimo da bastardia no nosso meio. Filhos ilegítimos, filhos fora da relação do matrimônio, só porque duas pessoas irresponsáveis resolveram trocar fluidos corporais numa cama sem ter noção das consequências disso. E você, que é o resultado dessa relação, você sabe o quanto que você sofre. Você sabe as dores que você passa. Você sabe as vulnerabilidades que você precisou encarar. Você sabe que aquele abuso nunca teria acontecido se a sua família estivesse protegida na aliança. Você sabe que aquela pessoa nunca teria se aproveitado de você com uma violência física se você tivesse a figura do seu pai perto de você, não é verdade? Pois bem, com o prazer desmedido da nossa sociedade, vem um discurso apócrifo dizendo que tudo é possível, que o mundo mudou. Mas eu digo para você, o mundo mudou, princípios não. Por isso, você jovem que está aqui, se guarde, se proteja, porque essa é a melhor maneira de você semear na sua família do futuro. Então, se você não está pronto para ser pai, para ser mãe, para trocar fraldas, para pagar boletos, se você não está pronto para assumir uma casa, se você não está pronto para assumir responsabilidades matrimoniais, não comece a praticar, porque isso ainda não pertence a você. Mas em segundo lugar, o casamento vem antes dos filhos, não só porque deve ser a aliança que protege o nascimento, mas também porque é uma aliança voltada para um homem e uma mulher, da preservação da sua intimidade e da sua admiração pelo outro. A minha tristeza é perceber que nós invertemos a lógica, onde os pais colocam a prioridade nos filhos e deixam o casamento de lado. Eu vou falar uma palavra aqui, mas eu quero que você não entenda errado e nem com uma entonação incestuosa. Mas tem pais se casando com seus próprios filhos. E vou te dar um exemplo disso. E não tem moralidade nisso. Estou dizendo que é uma sutil inversão de prioridade. O marmanjão de 10 anos empurra o pai para fora da cama e ele vai dormir no quarto do lado, porque o bebezão não pode dormir sem a mamãe. E a mamãe se casa com o filho. E o lugar que era de intimidade, descanso, prazer e desfrute se torna um lugar onde o filho ocupa. Filhos que dormem no meio dos pais, com 6 meses, 1 ano, 3 anos. O ano que vem a gente tira, e que já estão com 14, 15 anos, e de madrugada aparecem lá para dormir. Pais que não se posicionam e não defendem os seus cônjuges, para dizer, esse aqui é o meu espaço, essa aqui é a minha esposa. O complexo de Édipo vai tentar separar você da sua esposa. O seu filho é o seu maior concorrente, sabia disso, Amão? A sua filha é a sua maior concorrente. Sabia disso, Amão?
O complexo de Édipo vai atuar para que o relacionamento seja afastado. É a sua responsabilidade dizer: mamãe e papai em primeiro lugar, em prioridade. Porque se o casamento é frágil, os filhos são frágeis. A melhor herança, o melhor benefício que você pode deixar para o seu filho é a maneira como você trata, prioriza e ama o seu cônjuge. Trate bem a sua esposa, e você vai ser um filho de caráter, um homem que vai respeitar as mulheres, e um homem que não vai ser vulnerável às coisas da vida. Trate bem a sua esposa, e você vai ver uma moça que não tolera o baixo calão, não tolera um marmanjão com seus hormônios desenfreados, porque recebeu instrução na casa: meu pai trata minha mãe como uma princesa. Esconda essa oportunidade para os seus filhos, e você verá filhos frágeis, fracos, suscetíveis, manipuláveis por uma sociedade que quer comê-los e devorá-los vivos. Filhos são filhos. Eles passam pela nossa vida. Eles ficam alguns anos. 15, 16, 21. Tem alguns aí que estão com 38, né, na casa do pai, da mãe. Se você separou, é bem compreensível esse momento. Mas se já faz 38 anos e ainda está sem pagar boleto, meu irmãozão, vamos dar um jeito, né? Filhos passam, a vida conjugal permanece. No final da história, quem vai ficar do seu lado é o seu cônjuge. E sabe o que acontece com muita facilidade nos nossos dias? O índice de divórcio aumenta em quase 50% após os filhos saírem de casa. Sabia disso? Porque eles olham um para o outro e dizem: nós gastamos a nossa vida para colocar os nossos filhos em primeiro lugar e nos esquecemos de cuidar. Quem é você mesmo? O que você faz? Quem nós somos? É a síndrome do ninho vazio. E eu digo para você, a síndrome do ninho vazio é só para aqueles que só chocaram seus filhos. Ficou boa essa, né? Nossa, acho que eu vou anotar aqui. Alguém anota e manda para mim depois. A síndrome do ninho vazio só acontece para os pais que aprenderam a chocar os seus filhos. Não deram independência, não deram autonomia, não colocaram as direções. E sabe o que aconteceu? O ninho ficou vazio. E a crise se estabeleceu. O que aconteceu nesse tempo? Aconteceu que os filhos se tornaram mini-deuses. Os mini-deuses que pedem oferendas: me dá, me dá, me dá, eu desejo, eu desejo. Desejo não é direito. Você não deve dar nada para o seu filho só porque ele deseja. Só que esse mini-deus dentro de casa manda e desmanda e pede as oferendas. E se você não der oferenda, esse mini-deus vai apresentar a sua ira, a sua discórdia, toda a sua raiva e a sua birra. E então o que a gente faz? Dá oferta para o mini-deus. Você quer hambúrguer? Coma hambúrguer. Não quer ir na igreja? Não precisa. Ah, você quer sair com os amigos e ficar até mais tarde da noite? Não, fique tranquilo, tudo bem. Os mini-deuses vão dominando a esfera e vão assumindo o comando e o lugar de mando na família, porque um buraco de autoridade dos pais foi aberto e eles ocuparam o lugar só porque estava disponível. Esse é o desafio. Esses mini-deuses vão querer todas as oferendas da nossa vida para que a vida se concentre neles. Eles determinam, eles mandam, a regra é deles. Opa, isso não é assim, mas parece que tem sido. Irmãos, como pastor, tem momentos que eu tenho vontade de fazer reunião com os filhos de 5, 3, 7 anos para falar sobre os pais deles. Porque o que eu vejo, a algazarra, a bagunça em ambiente de igreja, eu não sou intolerante com criança, amo criança, cumprimento cada uma delas. Inclusive você que tem filho neurodivergente, ele deve ser acolhido nesse lugar. Nós somos tolerantes, nós somos acolhedores, nós somos solidários com você, papai e mamãe, que tem filhos laudados e diagnosticados. Malcriação, isso não existe não. Porque parece que não pode tocar o filho, não pode fazer nada. Todo mundo, parece que todas as crianças têm transtorno opositor desafiador. Mas é lógico, queridos.
tirando os diagnosticados e laudados por esta condição, tem muita criança. Ou, aliás, todas as crianças nascem com um transtorno opositor, desafiador, em um nível onde eles vão desafiar nossa autoridade, desafiar nossa figura, desafiar nossa posição, desafiar a nossa vida. É o nosso papel dizer, aqui você não é Deus, aqui você é filho. E sabe o que acontece? As crianças ficam debaixo de uma grande responsabilidade de decidir pela vida delas, com 7, 8, 15, 16 anos. Adolescentes que não têm condições de decidir por eles mesmos. Os pais dizem, tudo bem, ele já está crescendo, já está maduro nada. Segundo os estudiosos, o córtex pré-frontal, que é a área de decisão do ser humano, só vai amadurecer próximo dos 21 anos. Não é por um acaso que nós chamamos de maioridade plena. Enquanto isso, a sua criança, o seu adolescente, está debaixo de refém, está debaixo da égide, da amígdala e da ínsula, que controlam seus hormônios e ativam seus impulsos. Aí o seu filho de 15 anos quer namorar e você deixa. Porque afinal de contas ele já tem maturidade para decidir. Quem disse isso mesmo? Na verdade, às vezes, a maturidade que você usa para justificar a decisão dos seus filhos, na verdade é a omissão e a negligência que você mesmo assume. Porque o que acontece? Quando a gente evita conflito, a gente o evita para ficar bem na fita. Mais uma frase, depois você manda para mim. Quando a gente evita o conflito, a gente evita para ficar bem na fita. E um pai que evita conflito e diz não. Uma mãe que evita conflito e diz agora é a vez do seu pai, agora é a nossa vez, agora você vai fazer isso. Um pai e uma mãe que evita conflito, na verdade, não está preocupado com a outra pessoa. Evitar conflito na família é um ato de egoísmo. Porque eu não me preocupo com o que o outro sente. Eu preocupo com a minha autoimagem. No fundo, eu estou preocupado em manter a minha popularidade. E por isso que eu evito conversas difíceis e desagradáveis. São necessárias na família. Filhos não são mini-deuses. Eles não têm autoridade para tomar decisão. Eles não podem ter poder de mando. São filhos. Você decide por eles. Aliás, a palavra infantil significa isso. Infantil, no latim, significa que não tem fala. Uma criança, no sentido da construção familiar, ela não tem fala. Aí você diz, não, pastor, agora você foi demais, agora virou um troglodita pitoresco. Calma aí. A geração dos nossos avós tinha o infantil realmente como não fala. Criança não falava, criança não participava, criança não tinha lugar de fala. O problema é que nós extrapolamos no movimento pendular de um lado para o outro agora para a criança tem toda a fala. É ela que define, ela que fala o que vai ser. Um dia eu fui numa reunião de pais e mestres, e aí, de crianças de 7 anos, e aí a professora estava explicando qual seria a atividade das crianças naquele final de semana, numa viagem que eles fariam. E a mãe levanta a mão e diz o seguinte, mas a minha Heleninha não foi consultada. Meu Deus, a Heleninha tem 7 anos, ela precisa ser consultada para quê mesmo? Você entendeu? Esse movimento agora que eles têm toda a fala e o direito de manda, isso está errado. Eles decidem onde vai passar as férias, decidem onde vai morar, decidem onde quer estudar, eles decidem as amizades que eles querem ter. Eu quero dizer para você, eles não têm maturidade para fazer processos decisórios racionais. Deus colocou você como tutor e tutora deles. Filhos vêm depois do casamento. Por isso, o casamento protege os filhos. E esta função não é autoritarismo, não é imposição. É só uma função que está ali para proteger os seus filhos. Está ali para guardar e salvaguardar a sua família. O Heitor, depois de 13 anos de idade, alguns dias atrás ele olhou para mim e falou uma frase que eu esperava ouvir há um tempo, mas não imaginava que ia provocar o que provocou em mim. Ele olhou para mim e disse, por alguma coisa, você não manda em mim? Ai. Eu estava entrando no quarto. Eu parei, respirei, falei para o Senhor, Senhor, a bola está na marca do pênalti. Devo fazer o gol? Devo aproveitar a oportunidade? E o Senhor diz, vai porque o Senhor é contigo. Tá brincando, eu não falo nada disso não, mas eu fui. A ira, a jugular estufada, respirei e disse, esse uniforme que você tá, essa escola que você estuda, é por minha causa. Essa comida que você comeu,
é por minha causa. Essa casa que você mora, esse banho quentinho que você toma, é por minha causa. Esse computador que você tem, é por minha causa. Você, para ir na escola, depende de mim. E é por minha causa que você está no mundo. Então eu quero dizer para você, eu mando em você sim. Por isso, nós não estamos falando de um processo de tirania. Não estamos falando de um processo de ditadura. Nós estamos só falando de que o seu filho não tem autoridade de colocar o dedo na sua cara e falar que você não manda nele. Enquanto ele não paga boleto, enquanto ele não tem autonomia, ele é o seu filho. Ele não tem processo de decisão. Então ele precisa entender que quem decide por ele é você. Você decide sim. Bom, isso aqui dá para ir muito longe. Vamos parar por aqui, vai. Os filhos, eles vêm antes das coisas. Filhos vêm antes das coisas. Nós vivemos num mundo em que popularizou o carreirismo e a força de trabalho. Em que o trabalho se tornou o novo ídolo do ser humano. E eu quero dizer para você que filhos, eles vêm antes das coisas. Eles devem estar posicionados, guardados e protegidos por relacionamentos, porque filhos não são objetos. Deus nos ensinou a amar pessoas e cuidar e usar coisas. Nós não podemos usar os filhos e amar as coisas. Por isso, se você tem filhos, é a sua responsabilidade organizar a sua agenda para que a prioridade deles esteja no devido lugar. Se você não quer ter filhos por causa da sua carreira, eu compreendo. A minha opinião pessoal é que é um pouco egoísta, porque a maternidade e a paternidade é algo tão maravilhoso e que transforma o ser humano. Mas pelo menos você está sendo coerente. Eu vou ter uma carreira e eu não quero ter filhos. Pelo menos a coerência. Palmas para você. O problema é de gente que coloca filho no mundo e não consegue se organizar nas suas prioridades. Gente que coloca filho no mundo e todas as outras coisas vêm antes dos filhos. O happy hour da empresa, o trabalho, o home office, a academia. Gente que colocou o filho no mundo, mas não assume a responsabilidade de tutoriá-lo. Eu fui fazer uma visita uma vez para um casal de senhores e lá estava o netinho brincando. E de repente vem um marmanjão bombado. Bíceps, tríceps, tórax. Admirei a capacidade física do irmão. E aí ele me cumprimentou com a mão grossa e forte, de tanto levantar ferro. E falei, esse cara, ele não me conhecia, cumprimentei. E aí ele saiu e eu perguntei, seu filho? Sim, meu filho. E é filho dele? Sim, meu netinho. Ele fica aí comigo todos os dias para ele trabalhar. Ah, fica. E a mãe? A mãe também trabalha, eu fico com ele durante todo o dia. Eu disse, que joia. E agora à noite, eles ficam com ele? Ele vai pegar o filho? Não, ele está indo na academia. Eu falei, está indo na academia. E quanto tempo ele fica na academia? Umas 2, 3 horas ele está de volta. Aí eu perguntei, e quantas vezes ele faz isso por semana? 3 vezes? 2 vezes? Não, todos os dias. Eu fui encolhendo na cadeira. Oh, que exemplo de vó, né? Quem não quer ter uma sogra dessa, uma avó dessa? Aí eu olhei para ela e falei assim, e a mãe? A mãe também está na academia. Todos os dias? Não, 3 vezes a semana. Nos outros dias ela joga beach tênis com a amiga. Eu respirei e disse, que mulher exemplar, mas não está certo. Não está certo. Você não pode colocar a sua prioridade, a sua vida. Seus filhos chegaram, a ordem da prioridade mudou. Não dá para você mais ter o corpo que você gostaria. Não dá para fazer a viagem de mochileiro que você idealizaria. Não dá para colocar aqueles sonhos que você imaginava. Não dá agora para você trabalhar de uma maneira frenética como você pensava. Não dá para ascender profissionalmente como você pensava. Sabe por quê? Porque os filhos chegaram e eles precisam vir antes das coisas. Você não vai deixar de trabalhar. Você não vai deixar de cuidar do seu corpo. Você não vai deixar de se promover na carreira. Só que isso não é mais a imensa prioridade da sua vida, porque agora tem gente dependendo de você dentro de casa. Filhos vêm antes das coisas, e eu aconselho muito jovem e adolescente que estão desiludidos da vida, porque foram desamparados por aqueles que deveriam acolhê-los. E por fim, o trabalho vem antes do lazer. Irmãos, eu não estou fazendo apologia aqui a deixar o trabalho, é necessário. Trabalho faz parte da vida humana. O problema é que a gente está tentando transformar tudo em um grande lazer, um espaço de camaradagem. Tem pai que está trabalhando com culpa porque não pode estar na apresentação do filho. Se é a hora, se é organizado, se é a agenda, você não precisa ficar com culpa, meu filho. Os meus filhos sabem disso. Eu explico para eles que eu não vou estar em todos os lugares que eu poderia estar com eles, porque eu também trabalho. Você acha que não, né? Mas eu trabalho.
Você acha que pastor não trabalha? O meu filho também achava que não. Estava na escola e os professores fizeram uma apresentação, quando ele era pequenininho, e falaram: qual é a profissão do seu papai? Um falou dentista, o outro agrônomo, o outro servidor público. E a hora que chegou o mês do meu filho, ele disse: meu pai não trabalha, ele só é pastor. Que coisa maravilhosa. Hoje ele sabe, tá? O quanto que trabalha. E eu digo para ele: o papai não vai conseguir estar em todo treino de futebol, não vou conseguir levar em todos os ensaios da coreografia, eu não vou conseguir estar em todas as atividades que vocês fizerem, mas eu posso garantir que nos momentos que vocês mais precisarem, eu estarei ali. Eu posso garantir que naquela final de campeonato eu vou fazer mundos e fundos para poder estar ali. Eu vou mover mundos e fundos para estar naquela apresentação da sua coreografia. Eu vou estar ali em casa para te acolher caso você chore. Eu estarei presente para te levar caso você precise. Eu estarei presente. Estar presente não é sufocar. Estar presente não é ficar em casa e parar de trabalhar porque eu tenho que agora priorizar o meu filho. Eles entendem que você precisa trabalhar, mas coloque o trabalho no lugar e priorize a casa como deve ser. O problema é que a gente ultrapassou as fronteiras e o home office chegou para trazer uma insanidade mental em nós. O lugar que era de refrigério, de desfrute, de tempo de qualidade, se transformou em mais trabalho. Onde era para acabar o trabalho, só começa. E os nossos filhos percebem, sentem. Não é que você vai ficar o tempo todo ao lado, mas que você vai dar tempo de qualidade. Trabalhe e depois desfrute, pois do fruto do seu trabalho comerás. Organize a sua vida, arrume a sua agenda, trabalhe, mas desfrute, porque trabalho de tolo é só trabalhar. De acordo com o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. E depois você pode ler, porque na verdade o Salmo 127 e 128 estão juntos dentro da poesia hebraica. E aí, o que você acha? Como que a gente pode sair daqui dessa noite? Com mais uma palavra: Deus acima de tudo. Porque o texto começa dizendo que o temor do Senhor sustenta a casa, e o texto termina dizendo que o temor do Senhor sustenta a família. Temor e temor, a moldura começa e termina. Não tem família sem a presença de Deus sustentando e fortalecendo. Tem uma junção de pessoas, tem uma aglomeração de papéis, mas família mesmo é quando a bênção de Deus desce e o temor do Senhor estabelece e toma o coração dos pais, convertendo ele aos filhos, e dos filhos aos pais, e ninguém precisará dizer conheça ao Senhor, porque todos conhecerão o Senhor, do menor ao maior. Jeremias 33, 36. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Temor do Senhor vai colocar o seu casamento no lugar certo. Temor do Senhor vai colocar os seus filhos no lugar que eles são filhos, instrumentos de Deus, herança de Deus para abençoar a nossa vida e serem cuidados por nós. Trabalho, relacionamentos, saiba colocar isso no lugar e faça isso com a presença de Deus. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza, no seu lugar. Queria convidar, se você, essa não é uma palavra excludente, tá? Mas se você está com a sua família aqui, está com seu filho, a sua filha, seu esposo, sua esposa, avô, vó, parente, eu queria que você pudesse ficar perto deles, dar a mão, abraçar. E se você é família monoparental, pega o seu filho, a sua filha aí do lado. Ou se o seu filho, a sua filha não está aqui, está na salinha, ou talvez estejam com a mãe, ou com a guarda compartilhada com o pai, coloca a mão no coração. Você que é viúva e viúvo, sabe das dores, da solidão, coloque a sua mão também no seu coração, porque nós vamos orar pela nossa casa. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar a minha família para vir aqui também para orar comigo. Porque como eu disse para vocês, vocês me veem aqui domingo após domingo, como se fosse um ermitão. Mas eu também tenho casa. Eu também choro. Eu também fico bravo. Eu também sorrio. Eu também faço piadas. Eu também erro. Eu também peço desculpas. Eu também tenho família como a sua. Não é perfeita, mas é uma família que Deus me deu e que eu quero que seja uma orquestra, assim como você quer, amém? Uns 3 casais aqui querem, glória a Deus por vocês. Então eu vou perguntar demais porque talvez alguém não compreendeu. Você também quer uma família orquestra, amém?